A promessa de Deus, que transforma o impossível em realidade. Você já carregou no coração uma promessa de Deus que parecia distante demais, quase impossível de se cumprir? Já se pegou perguntando: será que foi mesmo Deus que falou comigo? Será que essa promessa vai se realizar algum dia, ou tudo não passou de ilusão? Talvez você esteja vivendo esse dilema agora. Você olha para a sua vida, para as circunstâncias, para os obstáculos, e tudo parece gritar: não vai acontecer. Mas é justamente aí que entra a força da promessa de Deus. Quando Deus faz uma promessa, Ele não fala baseado na lógica humana, nem se apoia nas condições do momento. Ele fala a partir da eternidade, com o poder de quem já conhece o fim desde o começo. Ele não promete o que não pode cumprir, porque sua palavra não falha. Diferente da palavra humana, que tantas vezes é quebrada, a palavra de Deus é firme, imutável, inabalável. A promessa dele não depende do tempo, não depende das circunstâncias, não depende da força do homem. Ela depende apenas da fidelidade do próprio Deus. E é exatamente por isso que, muitas vezes, as promessas de Deus parecem impossíveis, porque Ele promete coisas que não cabem nas nossas mãos, que não cabem na nossa força, que não cabem no nosso entendimento. Ele promete um filho a Abraão quando ele e Sara já não tinham mais condições naturais de gerar. Ele promete libertar Israel do Egito quando o povo era apenas um grupo de escravos. Ele promete abrir o mar quando à frente só havia águas profundas e atrás apenas inimigos. Porque o impossível é o palco preferido de Deus para manifestar o seu poder. Talvez, neste momento, você esteja olhando para o cenário da sua vida e pensando: isso é grande demais para mim. Isso não tem saída. Isso é impossível. Mas eu preciso te dizer, é justamente nesse terreno do impossível que a promessa de Deus ganha vida. É aí que Ele mostra que não é sobre o que você pode, mas sobre o que Ele já declarou. Hoje você vai compreender que as promessas de Deus não são apenas palavras bonitas para nos animar em dias difíceis. Elas são decretos celestiais, carregados da autoridade do próprio Deus, capazes de transformar completamente a realidade. Você vai perceber que, mesmo quando tudo parece contrário, mesmo quando o tempo parece demorar, mesmo quando as circunstâncias se levantam, a promessa continua de pé. E eu quero que você segure esta verdade. A promessa de Deus não expira, não caduca, não perde a validade. Ela pode até parecer adiada, mas nunca será anulada. Porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Ele não mente, não falha, não recua. Quando Ele fala, o impossível começa a ser moldado para se tornar realidade. Então, prepare o coração. Porque hoje você vai mergulhar em uma jornada de fé que vai abrir os seus olhos para entender a natureza da promessa de Deus, o tempo entre a promessa e o cumprimento, o papel da fé diante do impossível e como viver à altura daquilo que o Senhor já declarou sobre a sua vida. E lembre-se, se você está diante de algo que parece impossível, é porque a promessa está prestes a se manifestar. Porque quando o homem não pode mais, é exatamente aí que Deus começa a mostrar que nada é impossível para Ele. A natureza das promessas de Deus. Antes de entendermos como uma promessa de Deus transforma o impossível em realidade, precisamos compreender a essência do que significa uma promessa quando ela vem do coração dele. Porque promessas humanas podem falhar, mas as promessas de Deus são inquebráveis. Promessas humanas são baseadas em intenções e esforços limitados, mas a promessa divina é sustentada pela fidelidade e pelo poder do próprio Criador. A Bíblia é clara em Números 23:19. Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria? Essa passagem já nos mostra algo fundamental. A promessa de Deus é imutável, porque está ligada à sua natureza. Ele não pode mentir, não pode falhar, não pode se contradizer. Se ele disse, já está determinado.
Ainda que o tempo pareça demorado, ainda que as circunstâncias gritem o contrário, a promessa está de pé. É importante entender que a promessa de Deus não nasce do desejo humano, mas do coração eterno do Senhor. Muitas vezes confundimos promessas divinas com desejos pessoais, mas a verdadeira promessa de Deus não depende da nossa vontade, e sim da vontade soberana dele. Foi assim com Abraão. Deus lhe prometeu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, mesmo quando ele já não tinha condições naturais de gerar. Não foi Abraão quem pediu, foi Deus quem prometeu. E porque foi Deus quem prometeu, não havia circunstância humana capaz de impedir. Outro ponto fundamental é que a promessa de Deus carrega em si mesma a semente do seu cumprimento. Quando ele libera uma palavra, essa palavra não é vazia, não é apenas som. Isaías 55:11 diz: Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isso significa que a promessa não depende da força humana para se realizar, porque já carrega o poder divino para cumprir o propósito para o qual foi enviada. A promessa de Deus também revela o caráter dele. Toda promessa é, em essência, uma revelação do que ele deseja fazer em nossa vida. Quando ele promete libertação, revela seu amor que não nos deixa presos. Quando promete provisão, revela sua fidelidade em cuidar de cada detalhe. Quando promete cura, revela seu coração de restauração. Quando promete salvação, revela sua graça infinita. As promessas de Deus não são apenas palavras, são manifestações do seu caráter eterno aplicado às nossas circunstâncias humanas. E aqui está um detalhe poderoso. As promessas de Deus não estão condicionadas ao que você vê agora, mas ao que Ele já declarou no eterno. Isso significa que, ainda que hoje você olhe e não veja nada, no céu essa promessa já foi estabelecida. O cumprimento na terra é apenas uma questão de tempo, porque no coração de Deus, ela já é realidade. Talvez você olhe para si mesmo e pense: eu não tenho capacidade, eu não tenho recursos, eu não tenho forças. Assim, e é exatamente isso que mostra a natureza da promessa divina. Porque se dependesse de você, seria apenas um projeto humano. Mas como depende de Deus, se torna uma obra sobrenatural. A promessa sempre vai além do que você pode realizar sozinho. Ela sempre vai te levar para além dos seus limites, para que fique claro que a glória pertence somente a Deus. Quando Deus prometeu a Abraão que faria dele pai de nações, estava revelando algo impossível aos olhos humanos, mas completamente possível ao poder divino. Quando prometeu a Moisés que libertaria Israel, estava mostrando que nem o maior império da terra poderia se opor ao seu braço forte. Quando prometeu a Maria que dela nasceria o Salvador, estava quebrando todas as lógicas humanas para mostrar que nada é impossível para ele. Por isso, entender a natureza das promessas de Deus é essencial para não desanimar. Elas não se baseiam em sentimentos, não dependem de circunstâncias, não se apoiam na lógica humana. Elas se sustentam na fidelidade do Deus eterno. E é por isso que você pode descansar. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. O tempo entre a promessa e o cumprimento. Um dos maiores desafios da vida cristã não é acreditar que Deus faz promessas, mas esperar pelo cumprimento delas. Porque quando Deus fala, algo dentro de nós se enche de esperança. É como se uma chama fosse acesa. O coração se alegra, os olhos brilham, a fé se levanta. Mas à medida que o tempo passa e nada acontece, o coração começa a se cansar. Surge a dúvida: será que entendi certo? Será que era mesmo Deus? Será que vai acontecer comigo? É nesse intervalo entre a promessa e o cumprimento que a nossa fé é realmente provada. José é um dos exemplos mais claros disso. Ele recebeu sonhos grandiosos ainda jovem. Viu-se sendo exaltado. Viu seus irmãos se curvando diante dele. Mas antes de ver a promessa cumprida, foi vendido como escravo, acusado injustamente, jogado na prisão e esquecido. Foram anos de espera. Aos olhos humanos,
Parecia que tudo estava indo na direção contrária. Mas, na verdade, cada detalhe fazia parte do processo de Deus. O tempo de espera não era atraso, era preparação. Porque quando a promessa finalmente se cumpriu e José foi exaltado no Egito, ele já tinha caráter moldado para sustentar aquilo que Deus havia colocado em suas mãos. É isso que precisamos compreender. O tempo de espera não é um tempo perdido, é um tempo de preparação. Abraão esperou 25 anos pela promessa de Isaque. Davi foi ungido rei, mas só assumiu o trono anos depois, após passar por desertos, perseguições e provações. Até mesmo o povo de Israel esperou 400 anos pelo Messias, e no tempo certo Jesus veio. O cumprimento da promessa não acontece no nosso tempo, mas no tempo de Deus. E o tempo dele é perfeito. Mas aqui está a verdade que poucos querem ouvir. O intervalo entre a promessa e o cumprimento é muitas vezes doloroso. É um tempo em que somos confrontados com nossas limitações, em que aprendemos a depender totalmente de Deus. É nesse tempo que o orgulho é quebrado, que a paciência é trabalhada, que a fé é fortalecida. Tiago 1:3-4 diz: A prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O tempo de espera tem um propósito: nos tornar maduros para receber o que Deus já preparou. Muitos desistem nesse intervalo. É aqui que o inimigo trabalha com suas maiores mentiras. Ele sussurra: Deus esqueceu de você. Isso nunca vai acontecer. Não era promessa, era imaginação. E se não estivermos firmes, corremos o risco de abrir mão daquilo que está prestes a se manifestar. É como alguém que cava um poço e desiste justo antes de encontrar a água. Mas, quando permanecemos firmes, algo poderoso acontece. Isaías 40:31 declara: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar no Senhor não é esperar de braços cruzados, é esperar com confiança ativa, é seguir servindo, é permanecer fiel, é confiar que mesmo quando não vemos, Deus está trabalhando. Você talvez esteja nesse tempo agora. Talvez Deus tenha feito uma promessa ao seu coração, e você olha ao redor e não vê sinais de cumprimento. Parece que tudo está parado, talvez até piorando. Mas não se engane, o céu não se atrasou. Deus não perdeu o controle. O tempo da promessa é perfeito. Se Ele disse que vai cumprir, cada segundo de espera está sendo usado para te preparar. O que precisamos entender é que o tempo da espera não é o tempo da negação. Se a promessa parece demorada, não significa que foi cancelada. Significa apenas que Deus ainda está moldando o cenário, preparando o coração, alinhando os detalhes. O cumprimento virá no tempo certo, e quando vier, será tão claro que você entenderá. Valeu a pena esperar. Por isso, não desista no intervalo. Não permita que o cansaço roube a sua fé. Não entregue os pontos porque parece demorado. A promessa não caducou, não perdeu a validade, não foi esquecida. Está apenas aguardando o tempo perfeito de Deus. E quando esse tempo chegar, você vai olhar para trás e entender que cada segundo de espera foi parte da construção do impossível que agora se tornou realidade. O papel da fé no impossível. Se há algo que sustenta o coração entre a promessa e o cumprimento, é a fé. Mas não uma fé superficial, que se abala diante da primeira dificuldade, e sim uma fé que cresce justamente no terreno do impossível. Porque a fé verdadeira não depende do que vemos, mas do que Deus já falou. Ela não se fundamenta em sinais externos, mas na convicção de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Abraão é o exemplo clássico. Aos olhos humanos, não havia possibilidade de gerar filhos. Sua idade avançada e o ventre já amortecido de Sara gritavam que era impossível. Mas Romanos 4:20 e 21 diz: Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé
se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que tinha prometido. Abraão não ignorava a realidade. Ele sabia que era impossível. Mas mesmo diante da impossibilidade, sua fé se firmava na fidelidade de Deus. Esse é o papel da fé: sustentar quando tudo ao redor contradiz a promessa. A fé não nega os fatos, mas declara que a verdade de Deus é maior que eles. Os fatos podem dizer que não há saída, que não há cura, que não há restauração. Mas a fé se levanta e diz: o meu Deus pode transformar isso em realidade. A fé olha para o impossível e enxerga uma oportunidade de ver a glória de Deus. É importante entender que a fé não é um sentimento, é uma decisão. Você pode não sentir nada, pode estar cansado, pode estar sem forças. Mas, mesmo assim, decide confiar. Decide declarar a promessa. Decide caminhar como quem já recebeu, mesmo sem ver. Hebreus 11:1 define a fé como a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, a fé se antecipa ao cumprimento e já celebra antes mesmo da manifestação. E aqui está uma verdade que muitos esquecem. A fé se fortalece nas provas. É no meio do deserto, diante do mar fechado, no vale da impossibilidade que a fé é provada e aperfeiçoada. Tiago 1:3 nos lembra: a prova da vossa fé produz perseverança. Se a promessa fosse fácil de cumprir, não precisaria de fé. O impossível existe para que a fé seja exercitada. Veja o exemplo de Pedro andando sobre as águas. Enquanto seus olhos estavam em Jesus, ele caminhava sobre o impossível. Mas, quando olhou para o vento e as ondas, começou a afundar. Isso mostra que a fé precisa estar sempre firmada na promessa e não nas circunstâncias. Se você fixa os olhos na promessa, o impossível se torna caminho. Mas, se fixa os olhos nas ondas, o medo toma conta. E a fé não apenas sustenta, ela também movimenta o coração de Deus. Hebreus 11:6 declara: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Deus se alegra em encontrar corações que confiam mesmo sem ver, que persistem mesmo sem sentir, que continuam crendo mesmo diante de gigantes. Talvez, neste momento, tudo ao seu redor pareça impossível. Talvez a promessa de Deus sobre sua vida pareça distante demais. Mas é nesse exato lugar que a fé precisa entrar em ação. Não é quando tudo se encaixa, mas quando nada faz sentido. Não é quando as portas estão abertas, mas quando estão todas fechadas. Não é quando há sinais visíveis, mas quando há silêncio. Porque a fé é justamente a ponte entre a promessa e a realidade. Por isso, não despreze o valor da fé. Alimente-a diariamente com a palavra. Declare-a em oração. Cerque-se de pessoas que também creem. Não permita que a dúvida seja a última voz. Faça como Abraão. Fortaleça-se na fé, dando glória a Deus, mesmo sem ver. Porque é assim que o impossível se torna realidade. O teste do impossível. Toda promessa de Deus nos conduz a um momento decisivo. O teste do impossível. Esse é o ponto em que o cenário ao redor parece totalmente contrário ao que foi prometido. O instante em que tudo parece gritar que não há saída, que não há solução, que a promessa era grande demais para se cumprir. É nesse momento que muitos desanimam. Mas também é nesse momento que Deus revela sua glória de forma mais poderosa. O impossível não é um obstáculo para a promessa, mas um cenário construído para que a fidelidade de Deus seja evidenciada. O povo de Israel viveu isso diante do Mar Vermelho. Atrás deles estava o exército de Faraó. À frente, um mar intransponível. Aos olhos humanos, era o fim. O desespero tomou conta, e muitos começaram a murmurar. Mas Deus já havia prometido libertação. Foi ali, diante do impossível, que o Senhor abriu o mar e fez o povo passar a seco. Se não houvesse o mar, não haveria o milagre.
Se não houvesse o impossível, não haveria a manifestação tão clara do poder de Deus. Josué enfrentou algo semelhante em Jericó. A cidade era fortificada, seus muros eram inabaláveis. Humanamente, não havia como conquistar. Mas Deus havia prometido entregar a cidade. E quando o povo obedeceu à estratégia de Deus, marchando em silêncio durante 6 dias e levantando um grande clamor no 7º, as muralhas ruíram. O impossível caiu diante da promessa. Elias, no Monte Carmelo, também foi colocado diante de um cenário impossível. Ele enfrentava 400 profetas de Baal. O povo estava dividido, e a fé em Israel enfraquecida. Mas Deus havia prometido mostrar quem era o verdadeiro Senhor. Elias clamou, e o fogo caiu do céu, consumindo o holocausto. Foi no cenário improvável, no impossível humano, que Deus mostrou seu poder. Essas histórias não estão na Bíblia apenas para inspirar, mas para ensinar que o teste do impossível sempre precede o cumprimento da promessa. Quando tudo parece fácil, não há necessidade de milagre. Mas quando chegamos ao limite, quando os recursos se esgotam, quando não há mais para onde correr, é aí que Deus mostra que a promessa nunca dependeu de nós, mas sempre dele. É importante compreender que o teste do impossível não vem para nos destruir, mas para nos fortalecer. Assim como o ouro é provado no fogo, nossa fé é provada no impossível. E esse teste revela não apenas quem Deus é, mas também quem nós somos nele. O impossível expõe nossas fragilidades, mas também revela a força que vem de confiar em Deus. Talvez você esteja vivendo exatamente esse teste agora. A promessa de Deus sobre sua vida parece estar cercada por muros, fechada por mares, abafada por circunstâncias. Você olha e diz: não dá, não tem como, não vai acontecer. Mas o Espírito Santo te lembra hoje: se há um impossível diante de você, é porque Deus está prestes a transformá-lo em realidade. Ele nunca mente, nunca falha, nunca promete sem cumprir. O impossível é apenas o palco para o milagre. Não se assuste se o caminho da promessa te levou até esse ponto. Não interprete o impossível como abandono. Interprete como um teste. E lembre-se, Deus nunca reprova seus filhos sem dar a chance de passar. Ele te capacita, te sustenta, e no momento certo, age com poder. O impossível é o lugar em que a fé se torna visível. É onde as lágrimas se transformam em testemunhos, onde a luta se transforma em vitória, onde o desespero dá lugar à esperança. O impossível não é o fim da promessa, é o prelúdio do seu cumprimento. Por isso, não tema o teste. Encare-o como sinal de que você está prestes a ver a promessa se cumprir. Porque o impossível é o terreno fértil onde Deus planta seus maiores milagres. Como viver à altura da promessa. Receber uma promessa de Deus é algo extraordinário, mas não basta apenas esperar sentado até que ela se cumpra. A verdadeira fé não é passiva, é ativa. Quem carrega uma promessa precisa aprender a viver de acordo com ela, a alinhar sua vida ao que Deus já declarou. Porque promessas não são apenas palavras bonitas para confortar, são decretos celestiais que exigem posicionamento humano. A primeira maneira de viver à altura da promessa é permanecer na palavra. A promessa de Deus nunca contradiz a Escritura, e é na Bíblia que a fé se alimenta enquanto espera. Josué 1:8 diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quem medita e pratica a palavra, mantém o coração alinhado com o caráter de Deus e se torna apto a sustentar o cumprimento da promessa. A segunda forma é declarar fé mesmo quando não há sinais. A boca tem poder criativo. Provérbios 18:21 nos lembra que a morte e a vida estão no poder da língua. Quando você declara a promessa em oração, em louvor, em confissão diária, está alinhando o invisível ao que Deus já falou. Foi isso que Abraão fez. Mesmo sem ver Isaque, começou a se chamar de pai de multidões, porque essa era a identidade que Deus já havia liberado sobre ele.
Suas palavras revelavam sua fé antes mesmo da promessa se cumprir. A terceira atitude é rejeitar a dúvida e o desânimo. O inimigo vai tentar usar o tempo de espera para lançar sementes de incredulidade. Vai te mostrar exemplos de quem desistiu, vai apontar para as circunstâncias, vai te sussurrar que não vai acontecer. Mas quem vive pela promessa precisa aprender a silenciar essas vozes e permanecer firme. Tiago 1:6. Alerta que quem duvida é como a onda do mar, levada e agitada pelo vento. A dúvida nos torna instáveis, mas a fé nos ancora. Outro aspecto essencial é andar em obediência. Muitas promessas estão condicionadas a um caminho de fidelidade. Não porque Deus seja limitado, mas porque Ele não entrega algo tão precioso a um coração que não está preparado. José só pôde assumir o governo do Egito porque permaneceu fiel na prisão. Davi só se tornou rei porque não levantou a mão contra Saul, mesmo quando teve oportunidade. A obediência abre espaço para que a promessa se cumpra em sua plenitude. E viver à altura da promessa também significa cuidar do coração durante o processo. Muitas pessoas se amarguram durante a espera, deixam o coração endurecer, se tornam cínicas. Mas a promessa não é apenas sobre o destino, é também sobre o processo de transformação. Enquanto você espera, Deus está moldando seu caráter, ensinando paciência, ampliando sua fé. Se o coração permanecer íntegro, você não apenas recebe a promessa, mas está pronto para vivê-la com maturidade. Por fim, viver à altura da promessa é manter a esperança acesa. Hebreus 10:23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. A esperança é o combustível da fé. É o que nos faz levantar todos os dias e continuar caminhando, mesmo sem sinais imediatos. É a esperança que mantém os olhos fixos no Deus que prometeu, e não nas circunstâncias que ainda parecem contrárias. Talvez hoje você esteja cansado de esperar. Talvez já tenha até perdido o ânimo. Mas o chamado de Deus é claro. Não viva abaixo da promessa. Viva à altura dela. Ore como quem já recebeu. Ande como quem já tem. Fale como quem já viu. Viva como quem já entrou. Porque quando a promessa se manifestar, você não apenas vai recebê-la, mas estará pronto para vivê-la plenamente. Agora eu quero falar diretamente com você, que está ouvindo esta mensagem e talvez esteja com o coração dividido entre a esperança e a dúvida. Você tem uma promessa de Deus, mas o tempo passou, as circunstâncias mudaram, e você já pensou em desistir. Talvez até tenha guardado essa promessa em uma gaveta do coração, como quem pensa: um dia eu acreditei, mas hoje não sei mais. Escute, Deus não esqueceu do que prometeu. Ele não muda de ideia. Ele não volta atrás. Se Ele disse, Ele vai cumprir. O Espírito Santo está me movendo a dizer que esta palavra não é geral, é pessoal. É para você que está aqui agora. Deus está sussurrando ao seu coração: eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. Eu não prometi para te frustrar, eu prometi para cumprir. E se o impossível te assusta, saiba que é exatamente nesse terreno que Ele trabalha. A promessa só parece impossível porque é maior do que você pode realizar sozinho. Se fosse pequena, você não precisaria de Deus. Mas, porque é impossível, você verá a mão dele transformando realidade. Talvez você olhe e diga: mas já passou muito tempo, já não há mais chance. Abraão também pensou assim. Sara riu quando ouviu que teria um filho na velhice. Mas Deus perguntou: haveria coisa demasiadamente difícil para o Senhor? E a resposta continua sendo a mesma. Não, não há nada impossível para Deus. A promessa pode parecer adiada, mas não está morta. Pode parecer enterrada, mas ainda respira nos céus. Receba isso. Deus está reacendendo em você hoje a chama da esperança. Ele está tirando o pó da promessa que parecia esquecida e te lembrando: eu ainda vou cumprir. O impossível vai se curvar diante da minha palavra. O Senhor está dizendo: não olhe para os anos que passaram, não olhe para as forças que você perdeu. Olhe para mim,
porque eu sou fiel. Se eu prometi, eu mesmo vou realizar. E eu declaro em nome de Jesus que este é um tempo de renovo para você. Onde havia dúvida, o Espírito Santo está trazendo convicção. Onde havia desânimo, Ele está soprando ânimo novo. Onde havia medo, Ele está liberando coragem. A promessa de Deus sobre a sua vida não expirou. Ela está viva, e o Senhor está te preparando para vivê-la em plenitude. Talvez você esteja em um processo doloroso, em meio a um deserto, enfrentando um mar fechado ou uma muralha alta. Mas tudo isso é apenas cenário para um milagre. Tudo isso é apenas o palco onde Deus vai mostrar que a promessa dele não é limitada pelas circunstâncias. O impossível é só o pano de fundo para a fidelidade de Deus se manifestar. Portanto, receba esta palavra profética. Você vai viver o que Deus prometeu. Você vai ver com seus próprios olhos o impossível se tornar realidade. Não será pela sua força, será pela graça. Não será pelo seu poder, será pelo poder dele. Não será no seu tempo, será no tempo perfeito de Deus. Mas uma coisa é certa: vai acontecer. E eu falo ao seu coração agora, como pastor, como amigo e como alguém que também já viveu tempos de espera. Não desista, não abandone, não entregue o que Deus colocou em suas mãos. Permaneça, confie, creia, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Chegamos ao final desta mensagem, mas eu quero que você entenda uma coisa muito importante. O que você ouviu aqui não foi apenas uma reflexão, não foi apenas um conteúdo para te emocionar. Foi uma convocação espiritual. Foi Deus te lembrando de que as promessas dele não caem por terra, não expiram, não perdem validade. Se ele falou, vai cumprir. Se ele prometeu, vai realizar. E se você está diante de algo que parece impossível, é exatamente porque chegou o tempo de ver a promessa se manifestar. Talvez você tenha chegado até aqui com o coração cansado. Talvez tenha começado este vídeo pensando que já não havia saída. Talvez até tenha pensado em desistir de crer, mas o Espírito Santo não te deixou sair desse encontro da mesma forma que entrou. Ele reacendeu em você a chama da esperança. Ele te lembrou que o impossível não é obstáculo para Deus, mas é o palco onde Ele mostra o seu poder. Agora, eu quero te convidar a dar um passo de fé. Para afirmar no seu coração esta palavra e declarar diante do mundo espiritual que você crê, escreva nos comentários: eu creio na promessa que transforma o impossível em realidade. Não escreva isso como uma frase qualquer. Escreva como quem está marcando uma posição, como quem está levantando uma bandeira de fé. Essa declaração será como um memorial diante de Deus, um registro da sua decisão de continuar crendo, mesmo quando ainda não vê. E mais, não guarde esta palavra só para você. Existe alguém que você conhece que está vivendo o peso do impossível, alguém que precisa ser lembrado de que Deus é fiel. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Seja instrumento de esperança na vida dela. Às vezes, uma simples mensagem compartilhada pode salvar alguém do desespero. Pode reacender a chama em um coração apagado. Eu também quero te convidar a se inscrever no canal Sabedoria da Graça. Aqui, cada palavra é preparada com oração e com zelo, para ser um canal de transformação na sua vida. Quando você se inscreve e ativa o sininho, você se conecta a um fluxo constante de mensagens que fortalecem a sua fé e alimentam sua alma. Assim como você não passa dias sem se alimentar fisicamente, também não pode deixar sua fé sem alimento. E antes de encerrar, eu quero liberar uma última palavra profética sobre você. Você vai viver a promessa. Você vai ver com seus próprios olhos aquilo que hoje parece impossível. A promessa que parecia distante vai se tornar realidade. O que parecia morto vai reviver. O que parecia fechado vai se abrir. O que parecia perdido vai ser restaurado. Porque o Deus que prometeu é fiel, e Ele já está agindo em seu favor. Portanto, saia daqui hoje com esta certeza gravada em seu coração. A promessa de Deus é a ponte que transforma o impossível em realidade. Não importa quanto tempo tenha passado, não importa o tamanho da luta,
Não importa a grandeza do obstáculo. O que importa é que Deus continua no controle e nada pode impedir o cumprimento da sua palavra. Então, declare nos comentários: eu creio na promessa que transforma o impossível em realidade. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa palavra. Inscreva-se e permaneça conectado para continuar recebendo o alimento que fortalece a sua fé. E nunca se esqueça: o impossível é apenas o palco onde Deus revela a sua fidelidade, e a promessa que Ele fez a você não vai falhar.